O meu nome é Bia e nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 melhores bancos de ícones em SVG gratuitos que eu conheço para quem trabalha com web design, criação de sites e design no geral. E ó, inclusive eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo até o final, já que além de simplesmente mostrar os sites e como que eles funcionam, eu também vou dar várias dicas de como você consegue aproveitar tudo isso da melhor forma para melhorar o resultado final dos seus projetos em cada um deles também. Mas agora, sem enrolação, bora lá então ver essas 3 ferramentas tops que com certeza vão te ajudar por aí. Bora lá! Em terceiro lugar da nossa lista, eu apresento vocês o Icon Monster. O primeiro grande benefício desse site aqui é que você pode utilizar basicamente qualquer ícone daqui de dentro sem precisar se preocupar com a licença de uso desse ícone. Se a gente clicar aqui nesse menuzinho e clicar aqui em License, vocês vão ver que tem essa frasezinha aqui, ó. Quando a gente coloca aqui para traduzir para o português, ele fala que a gente pode utilizar esses ícones aqui, tanto em projetos pessoais, como também para fins comerciais. É claro que existem algumas proibições aqui, como revenda desses ícones, ou então uso ilegal, uso para fins duvidosos, né? Que normalmente é assim que funciona para todos esses bancos. Mas, independente, aqui eu estou te mostrando esse contrato de licença aqui desse banco, tá? Mas qualquer banco que você for utilizar por aí, seja de imagens, vídeos, ícones, o que for, é sempre bom que você dê uma olhadinha nos termos de licença daquele banco, para que você saiba que aquilo que você está utilizando realmente não tem risco de dar nenhum problema depois, algum processo por uso, né, indevido, tudo mais. Então, esse aqui, você pode ficar tranquilo quanto a isso. O uso dela é super simples, assim como qualquer outro banco que você vá procurar por algum artifício visual por aí. E aqui, basicamente, a gente vai usar essa barrinha de search aqui para procurar pelo termo que você precisa. É claro que você pode dar uma explorada aqui embaixo também, ir passando pelas páginas ali para explorar os ícones que você tem disponível, mas eu sugiro que você já vá mais objetivamente logo aqui na barra de pesquisa para não precisar perder muito tempo, né? E aí, por exemplo, se eu vir aqui e colocar, vamos supor, web aqui, né? E aí, outra dica também. Nessas buscas, eu sempre sugiro que você procure pelos termos que você está procurando em inglês, tá? Nada de ficar procurando em português, não, porque normalmente você consegue muito mais resultados procurando pelos termos em inglês. Caso você não saiba ou tenha alguma dificuldade nesse processo, a gente sempre pode utilizar o nosso estagiário, né, o Google Tradutor, para poder fazer esse trabalho aí pra gente. Qualquer coisa, você joga lá as palavrinhas que você quiser e traz esses termos para cá, tá? E aí, ele vai mostrar vários resultados aqui da busca que você colocar. E aí você basicamente pode procurar por o que você quiser, ó. Por exemplo, menu, ele vai me dar vários exemplos aqui de toggle de menu, inclusive já utilizei várias vezes para esse fim aqui também, para mudar aquele íconezinho de menu do Elementor. Pode procurar por outros ícones aleatórios para usar, por exemplo, em cards de serviços ou benefícios dentro do site, por exemplo, car. Aqui, né, carro. Ele me dá vários íconezinhos aqui parecidos, né, map. Ah, tem uma infinidade de opções aqui, você pode procurar o que você quiser. E o grande beneficial desse site aqui, que eu gosto bastante, é que, principalmente para a galera que está iniciando, às vezes é meio fácil de se perder nesse processo, assim, de às vezes pegar um ícone de um jeito e aí ir pegando outros, mas sem prestar atenção na consistência desses ícones. Lá no nosso treinamento completo sobre criação de sites, o treinamento Z Pro, nós temos inclusive uma aula de mais de 4 horas, onde eu ensino os 10 principais princípios de design que todas as pessoas precisam seguir para conseguir construir sites mais bonitos, impressionantes, que sejam coesos, né, e que tragam uma boa experiência para as pessoas também. Basicamente, sites que vão encantar você mesmo e os seus clientes também. E dentro desses 10 princípios, um deles se chama a consistência. Ícones são um ponto-chave disso aí, porque quando a gente escolhe um determinado tipo de ícone para poder usar no nosso site, é importante que a gente mantenha essa consistência visual para criar a identidade visual do nosso site também. Por exemplo, aqui, se eu vir aqui pegar uma aspas desse jeito, com estilo vazado, e depois outro ícone com esse estilo mais preenchido, vai gerar uma quebra visual, ou seja, uma inconsistência visual, né? Porém, existem vários outros bancos que, inclusive, a gente vai ver também que existem muito mais estilos diferentes de ícones, com traços menores, com estilos mais personalizados, coloridos ou não,
flats dessa forma aqui, vazados, preenchidos. E aí, se você ficar colocando ali um carnaval de tipos diferentes de ícone, o seu site vai passar uma vibe meio amadora, sabe? Como se você não tivesse planejado isso direito antes. E nesse site aqui, a maioria dos ícones aqui, eles são bem parecidos uns com os outros. A principal coisa que você precisa notar é só se um determinado ícone, por exemplo, é preenchido ou se ele é vazado. Mas, no geral, os traços desses ícones são praticamente idênticos. E aí você não vai precisar ficar se preocupando tanto disso, principalmente se você estiver no início, né? Pensando, ai, será que eu estou escolhendo o ícone certo? Será que o meu layout está tendo consistência? Por aqui você vai conseguir ficar um pouco mais tranquilo com isso também. Por exemplo, olha só. Nesse site aqui, ó, a gente pode ver que tem 3 diferenciais e os 3 foram utilizando o mesmo estilo de ícone. Esse estilo aqui com um traço um pouquinho mais fino, né? Com detalhezinhos de desenhos com as pontas mais arredondadas. E aí, dessa forma, a gente consegue ter uma consistência nesses 3 ícones visuais dentro desses cards aqui. Outros exemplos de sites, inclusive, mais famosos, aqui do Nubank, né? Se a gente abaixar aqui, esses dados aqui, ó, eles também têm ícones bem similares, ó. Eu vou até aproximar aqui um pouquinho, tá vendo, ó? Os ícones são pequenininhos, né? Mas ao mesmo tempo eles têm o mesmo estilo de traço, o mesmo estilo de desenho, todos seguindo essa mesma consistência visual. Aqui, ó, no Banco do Brasil também, já são usados ícones completamente diferentes, com esse estilo mais de desenho, tá vendo? Meio 3D, inclusive, ó, com sombreamento, essas coisas assim, e todos coloridos também, com a mesma identidade visual, mas seguindo exatamente essa mesma consistência aqui. Pode parecer algo simples, algo básico, mas existem muitas pessoas que erram nesse ponto, e por isso que já fica meu toque de atenção. Inclusive, se você quiser ter acesso ou saber mais sobre esse treinamento também de criação de sites completo que a gente tem aqui, né, o treinamento Zé Pro, inclusive com essa oficina também, com todas essas informações de forma completa, é só você acessar o link que está aqui na descrição para você ter mais informações sobre esse treinamento, que eu tenho certeza que pode fazer uma boa diferença na sua carreira, tá? Mas aqui, ó, voltando à ferramenta, só para finalizar, para você conseguir baixar qualquer tipo de ícone aqui, é só você clicar nesse ícone, e aí você vai ter a opção de baixar em SVG ou PNG, e aí depois você clica aqui em Download. Bia, por que eu preciso utilizar SVG lá dentro do Elementor? Por que eu simplesmente não baixo aqui em PNG? Você pode utilizar a versão em PNG para imagens também, porém, sempre que a gente quiser importar um ícone aqui para o nosso site, a gente vai precisar utilizar ou um ícone da biblioteca aqui do Elementor ou então enviar um arquivo SVG. Arquivos SVG são basicamente arquivos com uma otimização bem maior do que o PNG, tá? São imagens que são feitas através de códigos internos, tanto é que ele tem um formatinho diferente que você abre pela web ali, e aí dessa forma o seu site consegue ficar mais leve também, porque imagens em PNG são naturalmente mais pesadas do que ícones aqui em SVG, beleza? E aí por isso que normalmente a gente importa nesse formato aqui, porque esse é o formato aceito para ícones aqui dentro do Elementor. E aí por isso que eu sempre recomendo que você venha aqui na versão em SVG, baixe nesse formato aqui e ó, só a título de exemplo, eu vou baixar esse aqui mesmo que já está aberto, e aí eu vou vir aqui, vou enviar um novo arquivo SVG, vou clicar aqui em enviar arquivo, vou pegar esse arquivo no meu computador, ele vai aparecer aqui, e aqui pelo Elementor mesmo, a gente consegue vir aqui em estilo e colocar a cor que a gente quiser para ele, ó. Por exemplo, eu posso trocar a cor para roxo, posso trocar para outras cores aqui também em toda essa matriz, beleza? E especialmente aqui os ícones desse site Icon Monster, dificilmente a gente tem qualquer tipo de problema em relação a isso. Existem outros sites que quando a gente baixa um ícone e traz para cá para o Elementor, às vezes, dependendo de como ele foi criado, a gente pode ter um probleminha em sobrescrever essa cor. E aí você precisa recorrer, por exemplo, a exportar esse ícone lá dentro do Illustrator ou alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, aqui nesse site, eles são sempre bem codificados, bonitinho, e a gente não tem esse problema aqui, tá? Você pode trocar no próprio Elementor. Mas passando então aqui para nossa próxima ferramenta, em segundo lugar, eu trouxe uma que normalmente a galera não conhece, mas ela tem um estilo muito massa e é capaz de você gostar pra caramba. O The Noun Project. Esse site aqui, ó. E eu particularmente gosto bastante de achar ícones nesse site aqui, porque diferente daquele outro que a gente acabou de ver, que tem um estilinho mais coeso, mais flatzão, assim, inclusive um pouco parecido com a própria biblioteca do Elementor também, nesse aqui a gente consegue encontrar uns estilos, assim, bem variados, sabe? Ó, você pode ver, por exemplo, que tem uns traços bem diferentes, a gente consegue encontrar também uma variedade bem maior de tipos diferentes de ícones, com temas bem específicos, ó, por exemplo, até uma lhamazinha bem fofa aqui em cima, e várias outras coisas aqui também. E, às vezes, dependendo do projeto
projeto que a gente está trabalhando, é bem massa da gente procurar alguns ícones mais diferentões, que passam essa vibe assim de original, personalizado, mais ali exclusivo daquela marca mesmo, justamente porque trazer essa personalização traz um charme maior para o projeto também, uma sensação de identificação maior. Por exemplo, né, se a gente entra nisso aqui, dá pra ver que esse pack aqui de ícones, ele tem uma vibe parecendo que a pessoa desenhou aquilo à mão mesmo, né, com um estilo mais orgânico, mais pessoal. E aí, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, isso aqui pode se encaixar muito melhor do que você simplesmente colocar uma plantinha ali, meio quadradinha, daqueles estilos de biblioteca padrão, sabe? Então, às vezes é legal da gente procurar uma alternativa por aqui também. E o funcionamento da ferramenta é basicamente o mesmo. Nessa barrinha de pesquisa, você vai procurar por aquilo que você quiser, lembrando de tentar procurar sempre em inglês para ter melhores resultados, tá? E aí aqui, por exemplo, ó, se eu colocar business, vamos ver o que aparece. Vão aparecer várias opções aqui para a gente poder brincar, ó, de estilos diferentes. Aqui você já começa a ter que ter um pouco mais de cuidado com aquele lance da consistência, porque, por exemplo, ó, se você usa um ícone desse e depois você usa um ícone desse, já não tem nada a ver. A gente vê que os traços são diferentes, o preenchimento é diferente, o estilo visual aqui é diferente também, então não vai ficar uma coisa consistente, tá? Sempre tenta pegar, mesmo que sejam de packs diferentes, de bibliotecas diferentes, aqueles que você vê, ó, por exemplo, esses 4 aqui, eles têm um estilo parecido, pelo menos de uma forma que você consiga deixar o seu layout mais consistente também, tá? Mas você pode procurar aqui por o que você quiser, por exemplo, cat, gato. Vamos ver o que aparece aqui. Eu adoro procurar por uns íconezinhos aleatórios. Ah, não, olha esse, que lindo! Enfim, daí você consegue... Ah, não, olha esse, gente, eu adoro essas coisas. Enfim, você consegue encontrar por várias coisas diferentes aqui. E aí, como é que a gente consegue baixar esses ícones? Ó, por exemplo, eu vou entrar nesse aqui, e aí você vai entrar na página de download desse próprio ícone aqui. Inclusive, você consegue ver mais aqui da própria coleção, né? Caso você já queira ter a certeza de que, tipo, ah, eu quero ícones do mesmo estilo. Então, para garantir que você vai estar seguro nisso, sempre procure por ícones da própria coleção. Inclusive, olha que fofura esses ícones de Natal, gente. Eu quero fazer um site de Natal agora. Mas enfim, aqui ó, aqui você consegue ver o seu ícone, né? E tem esses itens de personalização aqui, porém, olha só, quando a gente tenta trocar aqui, ó, por exemplo, eu quero que o gatinho seja vermelho. Perceba que o fundo mudou. E, infelizmente, por esse site aqui, apesar de ter esses estilos de personalização, a gente não consegue baixar na forma gratuita esses ícones dessa forma, tá? Nem em formato de imagem, pelo menos não enquanto eu tô gravando esse vídeo. A gente, para conseguir baixar esses ícones, a gente vai clicar aqui em Get This Icon, e aí, você estando logado, se você não tiver logado, ele vai te pedir para você logar aqui, você pode criar uma conta no próprio site, logar com o Facebook, pelo Google, você que sabe, tá? Processo normal de login aqui, e aí depois que você estiver logado, você vai conseguir ter acesso a esse Basic Download aqui, e ele fala que ele só dá para baixar naquele formato preto mesmo, original, sem nenhum tipo de personalização. A gente clica aqui em continuar, e aí a gente clica aqui em Lose My Edits, né, para continuar com a forma gratuita, e depois você vai ter a opção de você baixar isso em SVG ou PNG, e ele vai baixar para o seu computador. Lembrando que, na maior parte dos ícones, você vai ter aquela opção ali de trocar a própria cor dele dentro do elemento. Porém, existe um ponto negativo nesse site aqui, na verdade o primeiro é justamente essa falta de personalização pelo próprio site. Daqui a pouquinho eu vou te passar uma alternativa que tem isso diferente, você vai ter mais opções de personalização dentro dele mesmo. Aqui a gente só tem como baixar ele aqui preto mesmo assim. E às vezes, dependendo do ícone que você pega aqui, você pode ter um probleminha em sobrescrever essa cor lá no elemento. E aí nesse caso, o que eu sugiro? Eu sugiro que você pegue esse ícone que você baixou e abra em algum programa que exporte em SVG também, normalmente programas que mexem com coisas vetoriais, como por exemplo o Adobe Illustrator. Você abre lá e aí você dá uma pesquisadinha sobre como sobrescrever cores de ícone em SVG, para você ver como é que faz esse passo a passo lá, ou então troque a cor desse ícone lá dentro do Illustrator mesmo e exporte dessa forma para já levar assim para o Elementor. Normalmente é assim que eu resolvo quando acontece esse tipo de problema. Naquele primeiro site é praticamente impossível isso acontecer, mas às vezes, dependendo da forma que a pessoa escreveu o código desses SVGs aqui, se ele colocar um fio diferente, alguma coisa assim, para poder ficar só preto e a gente não mudar a cor lá do Elementor, infelizmente a gente tem que fazer um processinho assim, tá? Mas aqui basicamente é isso, você baixa o SVG e leva lá pro Elementor para estilizar da forma que você quiser. E em primeiro lugar, eu trouxe aqui o meu mais queridinho de todos, o que eu mais uso no dia a dia, inclusive já recomendei em outros vídeos de tutorial completo aqui no canal também,
o SVG Repo. Gente, essa biblioteca aqui é a minha queridinha porque, assim, ele tem todos os benefícios possíveis, sabe? Tanto em variação de tipos de ícones, olha só. A gente consegue, por exemplo, ícones dessa forma aqui, com 2 cores, com múltiplas cores, em estilo de desenho, em estilo mais flat, tipo a biblioteca do Elementor. Tem tudo que você pensar aqui e um bom nível de filtragem também, tá? Você pode procurar, por exemplo, por bibliotecas específicas e pegar já ícones daquela biblioteca, ou você pode vir aqui na barrinha de busca e procurar pelo que você está querendo também. Por exemplo, se eu vir aqui e procurar por website, novamente a questão dos termos em inglês, tá? E aí eu vou procurar aqui, ó, eu consigo ter uma variação muito grande, inclusive dos 3 bancos, esse aqui é o que eu vejo que mais tem variação, assim, de muita quantidade de ícones. É claro que, dependendo do tipo de pesquisa, é sempre legal ter mais de uma opção na manga, por isso que aqui eu tô te mostrando 3, porque se você não encontrar alguma coisa em um, pode ser que você encontre em outro também. Normalmente eu venho primeiro aqui, e se eu não encontro aqui, eu vou nos outros. Mas aqui, ó, você consegue inclusive filtrar pelo estilo de ícone que você quer. Tem todos os estilos, ou então o mais monocolor, né, com uma cor só. Pode ser multicolor também, quando você quiser um coloridão assim também, ó. Duotone também, com 2 tons diferentes, de outline, né, ou seja, esse estilo mais vazado. Você pode procurar aqui por vários tipos diferentes, e aí você já vai estar um pouco mais tranquilo de que um ícone vai parecer com o outro. É claro que ainda tem as suas variações mesmo dentro do mesmo gênero, né? Por exemplo, esse ícone aqui é completamente diferente desses outros aqui. Então a gente tem que ter uma visão dessas coisas também, tá? Mas como é que a gente consegue baixar um determinado ícone aqui? Olha só, por exemplo, eu vou clicar nesse aleatório aqui, e aí, assim como o anterior, aqui embaixo a gente também consegue ver outros itens da mesma coleção, beleza? Caso você já queira baixar tudo da mesma biblioteca para ficar bem consistente. Deixa eu até clicar em outro aqui, porque aquele lá estava meio aleatório. E o principal ponto positivo desse site aqui, que eu gosto pra caramba, é que clicando aqui em editar esse vetor, você consegue editar as próprias cores por aqui mesmo. Você, por exemplo, pode rotacionar ele, pode, enfim, fazer esse flip aí também, pode colocar outra direção, pode fazer o que você quiser aqui e depois você consegue baixar ele, ó. Por exemplo, se eu vir aqui e colocar uma outra cor, deixa eu ver aqui, vou colocar, por exemplo, um roxo que eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui também. Você pode ver que já muda aqui a cor do ícone e eu posso exportar, e aí eu vou ter a certeza absoluta que o meu ícone do Elementor vai subir exatamente com a cor que eu quero, sem ter que me preocupar com aquele probleminha ali de fio na hora de realmente personalizar dentro do Elementor, beleza? E é totalmente gratuito também, a licença é livre. É claro que essas coisas da licença podem mudar, tá, gente? Essas cláusulas, elas podem mudar ao longo do tempo, então é sempre bom você dar uma conferidinha como é que tá a situação da licença ali naquele momento que você estiver utilizando, para garantir que não vai ter nenhum problema. Mas até o momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, a licença aqui desse site é livre e você pode utilizar tranquilamente por aí, tá? Você exporta aqui e aí, ó, quando a gente pega aqui o ícone que a gente baixou e leva lá pro nosso site, ó, por exemplo, eu vou abrir aqui no navegador. Opa, esse aqui é do outro. Aqui, ó, esse outro. Ele já vai estar desse jeitinho aqui, né? E você perceba, é um ícone que com o tamanho bem pequeno por ser SVG, mas, no entanto, ele tem uma qualidade bem grande para a gente usar no nosso site sem problema nenhum. Se eu clicar aqui em propriedades, olha só, eu vou ver aqui, ó, que esse ícone ele tem só 4 KB de tamanho no disco, então é um ícone bem pequeno, no entanto, com uma qualidade suficiente para não ter problema dentro do site. Diferente do que poderia acontecer, por exemplo, se fosse em PNG. E essa questão de personalização aqui, inclusive, acontece até nos outros tipos de ícone também. Ó, se eu vir aqui, por exemplo, eu vou pegar esses desenhadinhos aqui que eu achei lindo, vou pegar esse aviãozinho aqui. Se eu clicar em editar vetor, olha só, eles normalmente têm todas as coresinhas que são utilizadas e você pode personar cada uma delas também. Então é um incrível o nível de personalização que você consegue fazer numa ferramenta gratuita e utilizar isso à vontade por aí. Eu gosto muito, muito, muito desse site, eu sempre uso muito, muito, e eu espero que ele continue desse jeito por muito tempo ainda. Então aproveita, gente. Ah, inclusive meus parabéns, e eu digo isso justamente porque para quem acompanhou esse vídeo até aqui, eu separei um presente especial para você. Se você aí quer aprender a criar sites que sejam verdadeiramente profissionais, bonitões, que você mesmo acabe com ele ali, ó, e se sinta orgulhoso do que você mesmo fez, deixe os seus clientes com os olhos brilhandinhos assim também, bem encantados, e ainda por cima de uma forma rápida, simples, sem precisar usar nada de programação, então eu tenho uma aula 100% gratuita para você. Você vai sair dessa aula que é bem passo a passo, com um site prontinho,
no ar, mesmo para você que esteja começando do absoluto zero. E para acessar essa aula é bem simples, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aproveitar essa oportunidade. Já clica aí. E por fim, diga aí também, né? Você já conhecia alguma dessas ferramentas? Deixa aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber. E além disso, se você conhece alguma outra opção bacana também, compartilha aí com a gente, que eu mesmo adoro receber esse tipo de dica e com certeza vai ajudar o restante da galera também. É claro, se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de dar aquele likezinho maroto para ajudar aqui o canal e seguir, inclusive, o nosso canal também, se inscrever aqui para continuar recebendo conteúdos desse tipo, beleza? Por esse vídeo eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo. Até lá, tchau, tchau!